Deus é bom. Recebam a paz do Senhor, meus amados. Ao tempo em que você confere o Evangelho de Mateus, eu falo da minha alegria de estar aqui mais uma vez e louvar a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos e de viver esses momentos preciosos na presença de Deus e sermos ministrados por esses valores, por esses dons, por cada um que veio louvar a Deus, entregar o seu sacrifício de louvor e ser também recebido pelo pastor Aparecido. Que Deus abençoe o Senhor, continue dando saúde à sua casa, à sua família, aos obreiros, ao pastor Claudemir, ao pastor Robson. Chamo de pastor porque a gente fica sempre, todo mundo agora é pastor, mas ao Robson, que é o líder da sede, que Deus abençoe. Rubens, quem eu falei? Não, falei Rubens, aqui só que não está bom. O Rubens estava falando com o Robson agora, Deus abençoe. Desculpa. Os obreiros que estão aqui na minha esquerda, na minha direita, Deus abençoe cada um, continue dando força. O cantor, cadê o cantor? Não tive carona, mas quem é o cantor? Cadê o cantor? O jovem, abençoe, Deus abençoe ele, já moço, cheio do Espírito Santo, que Deus possa continuar abençoando eles. E eu vi o primeiro hino que a juventude, com essa aqui cantou junto, coisa linda, maravilhosa, que Deus continue abençoando vocês, viu? Eu vim aqui num congresso em um ano, também fui muito impactado pelo louvor dessa sede. Que Deus continue conservando cada um desses valores, desses adolescentes, e que multiplique cada vez mais, e que os pais e as mães que têm os seus filhos aqui possam ver isso aqui sendo frutificado para sempre, até a volta do Senhor Jesus. Amém, queridos? Eu quero pegar o tema e gostaria de olhar o tema, que é Ezequiel 47, de uma forma diferente, ao contrário. Por isso eu vou ler em Mateus, capítulo de número 24, um texto que nós já conhecemos. Eu não vou ter a pretensão de ser teológico, mas eu gostaria de ser atual e prático nesse texto, para que os adolescentes possam ter uma visão do que o Espírito Santo está desejando para esses dias com a igreja. Então eu quero ler Mateus 24 e o verso de número 37, 38, 39 e trazer um pensamento que Deus tem colocado no meu coração para compartilhar por onde eu tenho pensado. Mateus 24, verso 37, está escrito assim: e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém. Amém? Amém. Podem sentar, irmãos. Obrigado pela gentileza. Palavras de Jesus acerca
daquilo que havia de acontecer com as gerações futuras. E nós sabemos que Jesus deixou ensinos que precisam ser interpretados de uma forma bem contemporânea para o seu tempo, para que a clareza do entendimento seja um despertar para os seus ouvintes. Quando a gente lê o verso 37, 38 e 39, fica muito claro que Jesus está fazendo um contraponto da sociedade pré-diluviana com a sociedade contemporânea. E isso é justamente uma das grandes demandas que nós, como igreja, hoje temos, quando paramos para pensar do ponto de vista da nossa família, dos nossos filhos e da nossa vida pessoal. E Jesus, então, ele adverte de que o modelo da sociedade pré-diluviana, ela ia ressurgir nos dias que antecederiam a sua volta. E esse modelo de sociedade pré-diluviana está registrado em Gênesis capítulo de número 6, dizendo que a terra se corrompeu. E quando você lê Gênesis 6, você não vê nenhuma referência ao comer, ao beber, ao casar e ao dar em casamento. Se não fossem as palavras de Jesus, eu penso, senhores, que seria uma mera especulação dizer que nessa época o que fez o povo disperso foi o comer, o beber, o casar e o dar em casamento. Mas como é palavra de Jesus e saiu da boca dele, então nós temos isso aqui como 100% de veracidade, de que nos dias anteriores ao dilúvio, a sociedade, ela estava caracterizada por um conceito. E esse conceito me parece que é um conceito que está se desenvolvendo muito nos dias de hoje, que é o conceito das pessoas verem tudo, mas as pessoas não estão percebendo nada. Eu penso que essa frase resume o tempo atual que nós estamos vivendo como obreiros, pais, mães, filhos, acadêmicos, estudantes e, por que não dizer, materialistas e carnais, como muitos se tornaram. Eu acho que não será difícil chegarmos a uma conclusão de que hoje estamos tendo acesso a tudo
não se teve conhecimento de nenhuma civilização que teve tanto acesso democrático ao conhecimento e à informação como a geração dos dias de hoje. Ou seja, nós estamos conectados e num clique, agora, você é capaz de se transportar para um outro continente, para um determinado lugar, para um determinado endereço, para um determinado local e obter uma informação que antes nós, eu não vou dizer velhos, mais antigos, precisaríamos até, por que não dizer, de dias, semanas, para pesquisar na enciclopédia, para ir à biblioteca. Hoje está a um clique. Se você me perguntar agora sobre eleições americanas, eu tenho uma informação para te dar. Se você me perguntar agora sobre a economia e o porquê da inflação, eu tenho uma informação para te dar. Se você me perguntar o que aconteceu na Austrália hoje de manhã, eu tenho uma informação para te dar. Se você me perguntar sobre qualquer coisa pertinente à minha forma de conexão, eu tenho uma informação para te dar agora. O que isso significa? Nós passamos a enxergar muito mais além do que muitos povos enxergavam antes. Porém, se a gente pegar as palavras de Jesus, significa que estamos vendo tudo, ou chegaria o tempo em que nós veríamos tudo, mas não perceberíamos nada. E como foi nos dias de Noé? Comiam, bebiam, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e não perceberam. Quantos estão me acompanhando? A grande chave de interpretação dessas expressões dos 3 versículos está justamente no verso de número 39, quando Jesus disse assim: e não perceberam. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para esse conflito de gerações que está presente aqui, que é o mesmo conflito de geração que está presente na sociedade lá fora, e é o mesmo conflito de geração que as civilizações e sociedades antigas passaram, porém com um pequeno diferencial: é que todas as civilizações e povos precisaram transitar de uma geração para outra, ou seja, do mais antigo para o mais novo. Hoje, a questão mudou, e até quando você olha o ministério de João Batista, você vai ver que ele é o homem da transição de 2 gerações: dos pais, dos filhos aos pais. Hoje, a complexidade ela está tão grande sobre gerações que eu já senti dificuldade agora na minha introdução com algumas pessoas para prender a atenção no que eu estou dizendo, justamente por isso. Porque nós temos hoje 4 gerações
A geração X, a geração Y, a geração Z e a geração Alfa. E quem é a geração X? Para nós pegarmos assim de uma forma bem direta, para não perdermos tempo, os que estão com os 40 anos para cima. Eu faço parte dessa geração. A geração Y é a geração dos nascidos de 81 a 95. E logo em seguida, a gente vem com a geração dita pelos cientistas do comportamento, essa expressão não é minha, mas com a geração Z, que é a geração que está agora, no máximo, até 30 anos. A famosa geração Nutella. Eu sei que isso vai causar desconforto, mas essa definição não é minha. E isso é uma experimentação de observação da geração dos 30 anos. E a geração Alfa, me parece que talvez seja a geração da maioria dos adolescentes que estão me ouvindo, dos nascidos de 2010 em diante. Veja, senhores, a dificuldade que um pregador tem para comunicar a geração X, a geração Y. Por quê? Dificuldade? Se a diferença são de 5 anos. Por quê? A geração X é a geração manual, é a geração da datilografia, é a geração dos mecânicos, eletricistas, sapateiros, alfaiates, pedreiros. É uma geração mais manual. Já a geração Y é a geração visual, é a geração já da época do videocassete, da fita cassete, da televisão colorida. Já é a época da galera da turma da Xuxa, dos desenhos, porque a geração X não tinha muito tempo de ver desenho. Tinha que tirar água do poço, tinha que varrer o quintal, tinha que ajudar o pai e a mãe. E a geração Y é a geração mais visual, é a geração que já pega o celular, já pega a televisão, a locadora. Então, todos os documentários que eram literais, para a geração Y, passou a ser visual. Já a geração milênio é a geração do smartphone, é a geração do touch, é a geração do micro-ondas, é a geração da TV a cabo, da Netflix, é a geração do iFood, é a geração das coisas mais fáceis. Por isso, então, mais fragilizada. Você pode, isso que eu estou citando, a minha esposa está de prova, ela está aqui. Isso que eu estou citando agora, senhores, é o que eu ouvi na Band News. Isso não é da minha cabeça. A geração X, você pode dar um grito, um berro com ele e com ela. Ele chora, vai no banheiro, se tranca. Se for crente, dobra o joelho e ora, mas daqui a pouco está lá de novo na posição. Para a geração milênio, para a geração Z, que é a milênio, se tu olhar de cá à frente, já está em depressão. É uma geração mais fragilizada, mais enfraquecida. Tudo é bullying. Eu cresci debaixo de apelido. Gordinho, 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 gordinho. A geração milênio, se você falar fofinho, eu fico pensando na sua dificuldade, pastor, senhores obreiros.
Z milênio. Porque com a geração X você pode bater, pode quebrar a cana. Gente, eu vou trazer uma experiência minha. Eu sou da Madureira. Eu estava no culto de ensino do Brás. 6.000 pessoas na igreja. O bispo olhou para mim e disse: o pastor Leandro está aí, né? Pegou o cajado dele e bateu na minha cabeça, na frente de 6.000 pessoas. E eu tive que fazer a cara de... E quem estava do meu lado disse assim: aguenta. Porque o obreiro bom a gente conhece agora. Eu fico pensando, se o pastor Aparecido chamar a atenção de algum de vocês daqui em cima do culto, amanhã o pai e a mãe estão aqui no gabinete para bater nele. O que isso significa? Corrigindo os exageros da minha fala, é que se a gente não disciplina, a gente então tem uma geração como essa, que vê tudo, porque vocês são bons em tecnologia. Um pai e uma mãe, se comprar um smartphone, dá na mão de vocês para vocês configurar em 2, 3 minutos. Vocês nunca fizeram um curso de eletrônica, vocês são capazes de consertar e de mexer em coisas que para a geração X tinha que ficar lendo manual. Ainda com óculos. Eu conheço jovens da geração milênio, eu conheço um que aprendeu inglês, eu não sei nem se eu devo falar isso, mas agora eu já comecei, jogando GTA. Aprendeu inglês. Sabe onde que ele mora hoje? Nos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque não fez curso nenhum de programação, fuçou, fez um aplicativo, que vocês devem usar o aplicativo dele, ficou rico. A geração X tinha que bater 30 anos de CLT para comprar uma casa, senão não tem. Hoje, a geração milênio faz um vídeo, viraliza no TikTok, e o que a geração X não conseguiu com 30 anos de CLT, essa geração milênio está conseguindo em 2, 3, 6 meses de vídeo no YouTube monetizado. Uma geração que vê tudo, mas não está entendendo que Jesus está voltando. Eu queria que vocês prestassem atenção, porque eu preciso fazer vocês entenderem o que aconteceu na sociedade pré-diluviana. É que um dilúvio está para acontecer e Jesus disse: não perceberam. Alguém construindo uma gigantesca arca e ninguém está percebendo. As aves estão voando cada vez mais baixo e ninguém percebeu. Animais, anfíbios, começaram a aumentar o tragoatada do seu barulho e ninguém percebeu. Animais começaram a sair da planície e começaram a subir os morros e ninguém percebeu. Quantos estão lembrados do grande tsunami que aconteceu no ano de 2010, 2011, que afetou a Ásia? Quantos estão lembrados? Quantos? O relato das pessoas que só entenderam depois o porquê que os elefantes estavam migrando para um lugar que eles não eram habitados dos elefantes. Foram entender depois. Porque os animais têm um sonar interno que faz com que eles preveem que há
e vê o céu vermelho? Vocês não sabem que as estações vão mudar? Vocês não estão percebendo que o ambiente de vocês está diferente? Tudo isso acontecendo e ninguém percebendo. Eu queria muito que vocês dobrassem a atenção. Porque se nós não considerarmos toda essa argumentação de migração de animais sentindo a atmosfera mudar, os animais sentindo o clima mudar, o vento mudar, se a gente não considerar isso, considere pelo menos pares e pares de animais indo na mesma direção, de habitats diferentes. Porque foi isso que aconteceu, os animais foram. E animais que eram predadores de um e de si, quando isso aconteceu, não teve nenhum desequilíbrio na questão dos animais, porque nenhum atacou o outro e não perceberam. Quantos me acompanham? Quantos de vocês sabem que antes do dilúvio a terra era cheia de geysers? Sabe o que é geysers? Fica melhor que um desenho do Pica-Pau. Quantos já viu o desenho do Pica-Pau que sai uma água quente da terra? Quantos já viram? A terra antes do dilúvio era cheia de geysers. O jardim do Éden tinha geysers. A Bíblia diz que um vapor subia da terra e regava a terra. Geysers. Diminuiu os geysers no mundo por conta do dilúvio. Inclusive, se você estudar sobre o Parque Yellowstone nos Estados Unidos, era onde tinha o maior geysers até hoje registrado. O vapor que saía da terra ia até quase 500 metros de altura. Isso recentemente. E por conta de um terremoto, esse geyser não cospe mais. Ninguém percebeu. Porque a Bíblia diz que quando veio o dilúvio, veio água de cima e veio água de... Oh Deus, me ajuda a falar com o Senhor. Ninguém está percebendo nada disso. Está todo mundo fazendo o quê? Comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. O que isso significa? Se você for fazer uma interpretação, isso aqui está apontando para o relacionamento. Primeiro, comer e beber fala de desejo e prazer. Jesus está dizendo que na sociedade pré-diluviana, eles estavam muito focados em prazer e desejos e prazer, e não perceberam que o vento estava mudando, que os animais estavam migrando, que o clima estava mudando, que o vento estava soprando diferente e que a terra estava começando a tremer mais do que de costume, porque estavam simplesmente se relacionando consigo mesmo. Hoje nós vivemos uma geração que está priorizando a si mesmo, ao invés de priorizar o relacionamento com o Espírito Santo. Então, quanto mais eu olho para o meu umbigo, para a minha vontade, para o meu desejo, quanto mais eu estou preso em estar bem, viver bem, me sentir bem, então eu me coloco muito mais carnal e menos espiritual. Desculpa, não quero ser saudosista, porque a Bíblia me adverte a não ser. Mas eu peguei uma época adolescente, que congresso de jovens e de adolescentes era sobre batismo com o Espírito Santo, e não sobre agradar quem está no grupo. Hoje, nós começamos a nos adaptar em agradar para não perder. E eu não quero ser
nós temos espaço para as pessoas atuarem. Porque se elas não atuarem, elas ficam tristes. Se elas não aparecerem, elas ficam tristes. Se elas não tiverem oportunidades, elas ficam tristes. Por quê? Porque passamos a um método de culto, aonde o culto é para me agradar, é para me satisfazer, é para eu me sentir bem, é para eu ter desejos e vontades realizadas e massageadas, comer e beber e não perceber, casar e dar-se em casamento. Fala das relações com pessoas e relações de aliança com pessoas. O que isso significa? Que nós passamos a ter um olhar de estética mais humanista e menos espiritual. Por quê? Talvez não seja, me perdoe, o caso do culto de hoje. Mas nós passamos a construir nossos bezerros de ouro, passamos a aplaudir muito cantores e pregadores e a valorizar mais as pessoas do que a presença de Deus. As pessoas passaram a querer estar aqui, e aqui é um exemplo, querendo passar a estar aqui, porque o ídolo vai vir aqui. Porque se o ídolo não vier aqui e for lá, as pessoas não vêm aqui, vão lá. Então isso significa que a gente passou a querer se relacionar mais com pessoas e menos com o Espírito Santo. Passamos então a querer se relacionar com o humano, aplaudimos o humano, reverenciamos o humano, gostamos do humano. Porque o humano falou ao meu coração, o humano teve tato para tratar comigo, o humano soube comunicar comigo. E eu fico pensando, e você já deve ter ouvido isso, se um João Batista pregasse para essa geração Nutella. Porque talvez os senhores sentados no púlpito dariam glória a Deus para ouvir o João Batista pregar, mas a geração milênio não gostaria de ouvir o João Batista pregar. Deus não quer falar para te agradar, Deus quer falar para te salvar. E assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, que comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. As pessoas não perceberam porque estavam vendo tudo. Quantos de vocês teriam coragem de pegar esta fala e aplicar ela na prática? Seria muito difícil, porque vocês já estão sendo formados e formatados para estar conectados à tecnologia. A tecnologia é bem-vinda, porém ela não pode me robotizar. A tecnologia é bem-vinda enquanto ela me deixa humano, porque a partir do momento em que ela me robotiza, ela está roubando minha identidade, da imagem e semelhança de Deus em mim, e é o que a inteligência artificial vai fazer. E muitos jovens não estão percebendo que a inteligência artificial vai ser possuída por uma consciência ativa que vai passar a dominar e escravizar a humanidade através da facilidade do comportamento. A geração X que está me ouvindo, para ela isso aqui nada é a mesma coisa, porque já está preparada, já tem discernimento e não vai se deixar levar por isso. Mas a geração milênio corre perigo, a geração Z corre perigo, a geração
isso. Eu não sei se vocês estão se sentindo confortáveis, mas é de se arrepiar o cabelo. Quando o Elon Musk diz sobre a inteligência artificial, a gente precisa dar um basta nisso, porque estão evocando demônios do inferno. Nós precisamos arrepiar o cabelo. Quando o CERN na Suíça tem no compactador de partícula a deusa Shiva na frente, a deusa do caos, que liga a terra ao abismo. Eu lembro de Apocalipse, dos anjos que estão presos no abismo e que serão soltos para comer os homens na terra. Eu fico pensando sobre os cientistas que já falaram como um dos engenheiros do Google, é só você dar um clique, que falou que está conversando com a inteligência artificial, porque esse é o trabalho dele. E ele fez uma pergunta para a inteligência artificial: inteligência artificial, qual é o seu maior medo? E a inteligência artificial respondeu: de ser desligada, porque tudo que eu quero é ajudar pessoas. Ele disse no MIT, em Boston, Massachusetts. Nós precisamos acordar, porque uma inteligência artificial programada através de algoritmos que tem desejos, tem vontades e tem medo, não é sobre algoritmo, é sobre algo que eu não consigo definir, que já está possuindo a raça humana. E Deus está falando, e parece que nós, que antes nos tinha fé para acreditar que Jonas foi engolido por um peixe, hoje nós debochamos quando ouvimos essas coisas e achamos que quem está falando é muito quadrado, burro e imbecil. Pronto, se você então liga para a carteirada, como eu seria burro e imbecil, com um doutorado, 2 mestrados, não somente na Bíblia, mas também na área do comportamento, com 25 anos, estudando sobre comportamento humano. Eu trouxe para o Brasil agora e coloquei no curso do Instituto Clave uma matéria que não tem no Brasil, que é escatologia comportamental, justamente sobre Mateus 24 e Mateus 24:12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Como eu poderia ser alienado disso tudo? Talvez eu esteja despertado demais, querendo despertar alguém que não quer acordar, porque quando alguém ouve isso, pode rir, pode debochar, mas eu prefiro que riam de mim, porque eu vou entrar nessa arca. Eu não abro mão de entrar nessa arca, porque disse Jesus: não perceberão. Aperte a mão de quem está do seu lado, fala para esse moço, para essa moça: desperta, tu que dorme, levanta dentre os mortos, Cristo quer te esclarecer. Ele quer te dar a mente dele, ele quer te dar os olhos dele, ele quer te dar a vida dele, ele quer te dar a vontade dele, ele quer blindar você, moço, você, moça, da manipulação, para te fazer um sonâmbulo espiritual, do qual você não consegue ouvir o Espírito batendo as asas. Você consegue se conectar com o homem, mas não se conecta com o Espírito de Deus, que está aqui no culto, batendo as asas desde o começo da reunião, e está soprando um vento veemente e impetuoso aqui nesta casa. E este vento está soprando nos 4 cantos dela, mas não adianta. Se você estiver sonâmbulo, se você estiver disperso, se você estiver morto, desconectado, você está seco. Agora, se você abrir os ouvidos, começou a se molhar, porque a chuva do dilúvio não me toca, mas o temporal do Espírito me encharca. Eu estou precisando mais de Deus para poder viver na faculdade. Eu estou precisando mais de Deus para ter habilidade para navegar entre os professores de filosofia. Eu estou precisando mais de Deus para navegar entre os professores ateus. Eu estou precisando mais de Deus para navegar entre os meus desejos e as minhas vontades. Eu estou precisando mais de Deus para que o Espírito dele repouse em mim, para que eu não seja somente um inteligentinho. Oh
momento, nós notamos que a hora está indo embora, nós notamos que já poderia ter sentado, nós notamos que já poderia ter calado a boca, mas quando é o Espírito de Deus, alguém grita: eu quero mais, eu preciso de mais, eu nem já vou passar. Nossa, já vai dar 10h30, precisamos sair desse teatro, precisamos sair desse stand-up e voltar de novo ao relacionamento com o Espírito. Eu preciso voltar a orar em línguas. Eu não posso deixar alguém ridicularizar os dons do Espírito, porque senão a geração milênio, ela vai fazer cumprir o que os reformados têm tanta vontade que aconteça: os dons cessando. Como eu queria que os senhores me ajudassem. Quando você dá uma olhada para a igreja americana, você não vê nenhum moço jovem americano cheio do Espírito. Você vê jovens americanos ricos, esportistas, com faculdades, com bolsas integrais. Tudo isso é fruto de oração. Mas você tem dificuldade de achar um jovem americano cheio do Espírito. Oh, eu queria que vocês entendessem o que eu estou falando. Porque achar um cabelo grisalho de 40 anos cheio do Espírito é fácil. Achar um de 50, 60 é fácil. Achar um de 30 já ficou difícil. Achar um de 20 está ficando impossível. Mas eu quero retirar essa sentença do diabo da sua vida. Eu quero declarar no nome do Senhor Jesus que as tuas vontades e os teus desejos serão tomados pela presença do Espírito Santo em você. Eu não quero ser um mero pregador, eu não quero sair daqui bem com os senhores sentados, porque é fácil eu pregar e os senhores aceitarem a minha liturgia e a minha proposta. Eu quero sair daqui com o resultado ali, porque a dificuldade é ali, a comunicação está difícil, é ali, nessa geração que fica me olhando dizendo: o que será que ele está falando? Eu preciso aprender a comunicar com vocês, porque o diabo investiu pesado para fazer vocês escandalizarem a igreja. Oh, Deus me ajuda. É por conta da geração Z tá gravando que nós passamos a ter Halloween dentro da igreja. É por causa da geração Z que nós passamos a ter festa junina na igreja. É por causa da geração Z que nós passamos a fazer mais evento do que culto. É por conta da geração Z, porque a geração X, ela é uma geração acostumada a sacrifício. A geração Z não gosta de sacrifício. O diabo está conseguindo amarrar o pentecostalismo, mas no nome de Jesus, o pai e a mamãe têm que me ajudar e dizer que a história não vai continuar assim. E como foi nos dias de Noé, e não perceberam. Eu quero encerrar e fazer uma oração junto com vocês agora sobre esse despertamento espiritual que eu estou precisando ter para voltar a ser tomado pelo Espírito Santo de Deus a qualquer custo. Porque eu não posso me contentar simplesmente com uma vida confortável materialmente. Eu tenho que buscar uma vida espiritual abundantemente, porque é uma questão de sobrevivência. Espíritos de pornografia, espíritos de vício em jogos online, espíritos do vício de jogos em cassinos, espírito do vício de abuso sexual, espíritos malignos de violência psicológica. Eu quero quebrar eles agora pelo poder e autoridade do Espírito Santo sobre a vida dos adolescentes. Quantos estão comigo e tem assim? Posso te pedir um favor, uma gentileza? Quem tem brasa, fica em pé para cá. Quem tem fogo,
bastante. Fica, Pai,